capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, 13. Até o versículo 16. Está escrito assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por este dia. Obrigado por este momento em que nos reunimos para glorificá-lo, para exaltá-lo como comunidade. E, meu Pai, ilumina minha mente, aqueça meu coração para transmitir a sua palavra com verdade, com intrepidez, e que ela seja luz e clareza para nós nesta noite. Fale conosco, usa a minha vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode retomar seu assento, em nome de Jesus. Mateus capítulo 16. É muito provável que Jesus estava no segundo ano do seu ministério, no final do segundo ano, ou então no começo do terceiro ano, visto que ele já estava começando a falar a respeito de que estava se aproximando sua morte, seu fim na terra. Estava chegando o dia em que ele seria crucificado. Mas antes que Cristo revelasse para os seus discípulos que ele iria ir para Jerusalém, iria morrer, iria ser entregue nas mãos dos príncipes de Israel, e então depois seria crucificado, ele se propôs a perguntar algo para os seus discípulos a respeito do povo e a respeito dos seus discípulos também. Qual era a visão que tinham a respeito de Cristo? E ele pergunta na Cesareia de Filipe, porque Filipe foi quem fundou essa cidade e deu o nome de Cesareia em homenagem a César. E Cristo então pergunta para eles: ei, o que o povo, o que as pessoas, o que os outros estão dizendo a meu respeito, diante daquilo que eu fiz, diante daquilo que eles viram, diante de tudo que eu estou fazendo, que eu estou pregando, diante de tudo que está acontecendo, diante de tudo que ocorreu nesses anos que eu estive com vocês, nesses anos que eu estive com o povo. Qual é a conclusão que o povo chegou a meu respeito? Qual é a visão que eles têm a respeito de mim? E então os discípulos começaram a dizer: olha, alguns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que tu és João Batista, e alguns dizem que tu és um dos profetas. E então Cristo pergunta: e vocês que estão perto de mim, que estão um pouquinho mais perto, que estão comigo em momentos muito pessoal, em momentos íntimos, que estão comigo em ceias, que estão comigo em madrugadas, que estão comigo em manhãs, que estão comigo comendo, que estão comigo em festas, que estão comigo em ambientes que o povo não está. Pedro então toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então diz: você acertou, não foi a carne que te revelou, foi o Espírito, foi meu Pai quem revelou para você isso a meu respeito. O povo fala a respeito de Jesus algumas coisas que eles não estão errados. O povo não está errado em dizer que Cristo é o Messias, é Jeremias, que Cristo é Isaías, que Cristo é Elias, que Jesus é um profeta. Por quê? Porque o povo está falando a respeito daquilo que eles estão vendo em Jesus. E quando eles olharam para Jesus, eles viam isso em Jesus. Eles viam em Jesus alguém como Jeremias.
E quem foi Jeremias? Jeremias foi um homem compassível, que chorava pelo povo. Então o povo, alguns deles, quando olhavam para Cristo, viam quem? Alguém compassivo, alguém que olhava para eles com misericórdia, alguém que chorava por eles, alguém que era misericordioso, compassivo. Aqueles que viam em Jesus um homem como Elias, não estavam errados. Por quê? Porque realmente Cristo demonstrava algumas características que Elias tinha. Como que? Como alguém que é da parte de Deus, como alguém que é ousado, como alguém que enfrenta aqueles que são adversários do outro lado. E Cristo fazia isso. Cristo muitas das vezes enfrentava os homens com autoridade, como tinha Elias. Aqueles que diziam que Cristo era João Batista, não estavam mentindo. Cristo tinha algo. João Batista, o que? Verdade. João Batista pregava a verdade. João Batista não estava preocupado com o que iam pensar dele. Ele estava preocupado em anunciar a verdade, anunciar o arrependimento de que estava chegando o reino de Deus. E Cristo pregava a verdade e também pregava arrependimento de que o reino de Deus tinha chegado. Jesus é um profeta. Também não estava errado que Jesus era um profeta. Por quê? Porque realmente ele era um profeta. Era alguém que tinha a mensagem da parte de Deus para falar para o povo. Só que essas respostas sobre Jesus eram mensagens, respostas certas, mas não suficientes. Não chegaram tão bem na resposta concreta. Não conseguiram, quem sabe, responder aquilo que ele esperava. Porque muito mais do que alguém como Elias, muito mais do que alguém como Jeremias, muito mais do que alguém como João Batista, muito mais do que alguém como um profeta, Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa é a minha proposta nesta noite. Se Jesus viesse fisicamente no século 21 e estivesse hoje, na quarta-feira, no encontro com Cristo, ou então no encontro de fé, diante da Igreja Reviver, aqui no nosso meio, aqui no altar, e perguntasse para cada um de nós: quem vós dizeis que eu sou? Quem eu sou para vocês? Na vossa visão, diante daquilo que vocês caminham comigo, diante daquilo que vocês ouviram, diante daquilo que vocês entendem sobre mim, quem eu sou para vocês? Para vocês, quem eu sou? Quem é Jesus? Para a humanidade, para os homens do século 21, ou então para os seres humanos, quem é Jesus? E esse é o tema da minha mensagem. Quem é Jesus para você? Para o povo era João Batista, era Elias, era um profeta, era um Jeremias. E para nós hoje? Para nós hoje, quem Cristo é? Quem Cristo representa? Se tivesse que fazer uma lista aí de 4 atributos de Cristo, de 4 coisas sobre Jesus, qual delas você colocaria? Qual é a nossa visão sobre o nosso Senhor, o Jesus Cristo, a quem nós pregamos, a quem viemos aqui para cultuá-lo? Se eu tivesse que pensar em 4 respostas sobre Jesus, que eu penso que se nós não respondemos essas coisas a respeito dela, nós podemos errar respondendo sobre quem é Jesus. Que se nós não respondemos essa pergunta, no mínimo, nas 4 perspectivas, nós podemos dar respostas insuficientes a respeito de Jesus. Nós podemos até responder outras coisas, mas alguma coisa vai faltar, alguma coisa não vai estar completa. Porque essas 4 verdades, essas 4 características a respeito de Jesus podem ser a base do nosso cristianismo, a base de como caminhamos como cristão. E aí vem a pergunta de Israel: quais são elas? Primeira, para o povo, Jesus era quem? Era um profeta, era Jeremias, era Elias. Para as outras religiões, sabe quem é Jesus? Para o islamismo, Jesus é um profeta. Assim como Maomé, Jesus veio na terra, uns dizem que não morreu na cruz, mas é um profeta, é alguém que Deus enviou, mas é um profeta. Assim como Maomé, Jesus é um profeta, que quer dizer que Jesus está no mesmo patamar que Maomé.
Para o budista, por exemplo, Jesus é um homem iluminado, como Buda. Assim como um Buda foi iluminado, Jesus é mais um dos homens que Deus trouxe na terra para nos mostrar, nos dar clareza, porque Ele é iluminado. E então, através dele, nós temos luzes. Se perguntarmos, por exemplo, a um testemunho de Jeová, Jesus é um Deusinho pequeno, é um Deus com D minúsculo. Jesus não é, Jesus é um ser humano, é alguém que Deus enviou, mas é minúsculo. Se perguntarmos para alguém que é kardecista ou espiritista, quem Jesus? Jesus é um iluminado, é um homem de Deus, é alguém que Deus enviou. Assim como Allan Kardec também, é alguém que temos que ouvir, é alguém que devemos parar para ouvir, porque é iluminado realmente, é alguém diferente. Se irmos para a história, quem é Jesus para alguns homens? Para alguns homens, Jesus é um revolucionário político. É alguém que realmente existiu, porém, quando existiu, era um revolucionário. Alguém que queria acabar com Roma e por isso atacou Roma e morreu. Como Roma era poderosa, então ele morreu, porque ele não conseguiu, porque era muito pequeno. Se eu perguntar para um judeu, quem é Jesus? Judeu não cristão. Jesus é alguém que Deus enviou talvez para revolucionar o judaísmo, do pecado que vivia, da corrupção que tinha, e tentar despertar neles a mensagem do Cristo, a mensagem do Messias. Por isso é que os judeus não acreditam que Jesus é o Messias. Por quê? Porque para eles Jesus é mais um profeta que Deus enviou, talvez para revolucionar alguma coisa no judaísmo que estava indo mal na corrupção. Mas o que a Bíblia diz sobre Jesus? Hoje, para nós, alguns ainda, Jesus é que é um bom mestre, alguém que ensina como ninguém ensinou. É alguém que você olha, coloca Sócrates, Platão, Aristóteles e diz, Jesus está aí também, é um mestre como eles. Para outros, Jesus é um bom pensador. Se pensamos sobre amor, talvez ninguém falou de amor tão bem quanto ele. Se pensamos em paz, talvez ninguém fale de paz tão bem quanto ele. Se pensamos em comunidade, em harmonia, em caminhamos juntos, talvez não tenha ninguém que falou tão bem quanto ele. Então, Jesus é um bom pensador, é um grande pensador, na verdade. Para alguns, que Jesus é aquele que, através do tempo, o tempo foi dividido em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Para outros, Jesus é um bom líder, um grande líder, que tem que ser respeitado, porque ele conseguiu fazer que, depois de 2000 anos, o seu nome, o seu movimento ainda tivesse grande destaque. Quem Jesus é um bom influenciador. É alguém que mesmo depois de muitos anos ainda é relevante no século XXI. Por quê? Porque ele é um bom influenciador. Mas, para nós, quem é Jesus? Acima de tudo isso, para nós, Jesus é Deus. Jesus não é apenas um bom mestre, um bom professor, um profeta, como Jeremias, como Elias. Jesus não é apenas um líder de religião. Jesus não é apenas um grande pensador. Jesus é Deus, que está acima de tudo e acima de todos. Jesus não é alguém apenas que veio nos mostrar alguma coisa. Não. Jesus, sabe quem ele é? É aquele que João diz em João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo que se fez na criação foi feito por Ele, e sem Ele nada do que se fez seria feito, porque Jesus Cristo é Deus de eternidade. Não é apenas um homem, Ele é Deus. Mas quem diz que Ele é Deus? Ele mesmo, quando esteve aqui, disse que era Deus. Nenhum outro homem na terra teve a ousadia de dizer eu sou Deus. Mas Jesus Cristo, em João 14, versículo 8, perguntaram para Ele, Senhor, mestre, nos mostra o Pai, nos mostra quem é o Pai. Ele falou, quem olha para mim está vendo o Pai. Em João 10:30, perguntaram para Ele, mas você está a falar que é Deus, você é herege. Ele disse, eu e o Pai somos apenas
és um. Alguém disse, nos mostra o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é Deus, e Ele mesmo diz ser Deus. Ele é Deus. Seus discípulos o chamaram de Deus. Um dia, quando Ele ressuscitou, Tomé não estava presente. E então Tomé, quando ouviu que Ele estava vivo, disseram, Tomé, o Mestre ressuscitou. Ele falou, só acredito se eu ver. Jesus apareceu. E ele não acreditava. Falou, então pega aqui. Depois que ele segurou na mão de Jesus, Tomé se prostrou. E isso é João 28. Se prostrou e disse, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Paulo aos Romanos 1:21 disse, eis que Deus estava convosco e não o glorificaram como Deus, antes o desprezaram, antes o criticaram, mas não sabem que era Deus que andou aqui, é Deus que esteve aqui, é Deus que falou aqui. Israel, e se Ele é Deus, o que isso tem a ver? Se Ele é Deus, significa que Ele é o único que é digno de glória. Podemos adorá-lo, podemos cantá-lo, podemos exaltá-lo, podemos aplaudi-lo, podemos glorificar o nome dEle, porque só Deus pode ser adorado. Se Ele é Deus, o que isso quer dizer? Se Ele é Deus, nós sabemos que Ele está acima de todos. Tem bons homens? Tem bons líderes? Tem grandes pensadores? Tem boas religiões crescidas? Mas só Ele é Deus. E se Ele é Deus, Ele está acima de todos. Ele não coloca Jesus no mesmo patamar de qualquer pessoa. Não coloca Jesus no patamar de Buda, no patamar de Sócrates, no patamar do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa. Não. Jesus é Deus. Ele está acima de tudo e acima de todos. Se Ele é Deus, o que isso tem a ver com a gente? Se Ele é Deus, então é porque Ele é sobrenatural. Se Ele é Deus, é porque milagres ainda podem acontecer. Por que vocês creem em milagres? Porque Jesus é Deus. E se Ele é Deus, em nome dEle, milagres ainda podem acontecer. Se Ele é Deus, a minha fé nele ainda pode produzir milagres. Porque nada é impossível para Deus. Porque cremos que Deus pode fazer portas se abrirem. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Segunda verdade, segunda perspectiva, nós temos que olhar para Cristo e perceber que Ele é Deus. Mas segundo, também temos que olhar para Ele e perceber que Ele é homem, que Ele é humano, que Ele é gente. Sabe o que é? Jesus não é homem que se fez Deus. Jesus é Deus que se fez homem. O grande Deus, o Deus que está acima de todos, o Deus poderoso, o Criador de tudo. O que é que Ele fez? Ele tomou a nossa forma, se reduziu a gente, se reduziu como nós, se fez pequeno como nós. Para quê? Para sofrer as nossas dores, chorar as nossas lágrimas, sentir o que nós sentimos e ter as mesmas lutas que nós. E aí vem a pergunta: se Jesus é Deus, se é homem, se eu compreendo que Ele é homem, o que isso tem de importante? Compreender que Cristo é homem nos faz entender que Ele se identifica com as nossas crises, se identifica com as nossas lutas. Sabe o que é? Quando eu choro, Ele não me julga, porque Ele um dia chorou também. Ele me entende. Quando eu estou com conflitos, Ele não me julga. Sabe por quê? Porque um dia Ele teve conflito também. Quando às vezes eu quero chutar o balde, acabar com tudo, Ele não me julga. Sabe por quê? Porque um dia no Getsemane Ele também queria desistir. Quando eu tenho dores, Ele não me acha fresquinho, não. Ele me entende. Por quê? Porque um dia Ele se fez gente, passou por aquilo que eu passei. Quando eu sou tentado dia após dia contra o pecado e lutar, Ele não me acha um fracassado. Ele entende, porque um dia o diabo
diabo também o tentou, o pecado também o tentou, o mundo também o tentou. Então Cristo me entende. Está chorando? Ele te entende. Está difícil? Ele te entende. Está complicado? Ele te entende. Perdeu algo? Ele te entende. Está difícil demais? Ele entende você. E Ele está diante do Pai, intercedendo, clamando por nós, para ajudar e auxiliar-nos, porque Ele entende as nossas dores. E muito mais do que isso, muito mais do que me entender. Entender que Cristo foi homem e é homem, me faz, sabe o que é? Entender que Ele é gente como eu, é a grande esperança de que eu posso vencer. Sabe por quê? Porque Ele passou por lutas como eu, Ele venceu. Ele chorou como eu, Ele venceu. Ele foi tentado como eu, Ele venceu. Ele era homem como eu, e como homem que Ele era como eu, foi tentado, venceu. Ele foi tentado pelo choro, chorou, mas venceu. O diabo tentou, venceu. O mundo tentou, venceu. Se Cristo foi homem e venceu, então em Cristo homem eu tenho a esperança de que o pecado me tenta como gente que sou, mas eu sou mais do que vencedor. Eu posso vencer, porque Cristo venceu. A morte tenta, mas Cristo venceu ela, e em Cristo eu posso vencê-la também. A minha luta interna, as minhas crises, as minhas feblezes, as minhas dificuldades, eu sei que é complicado, mas Cristo venceu. Eu posso dizer que em Cristo eu também posso vencer, porque se Ele venceu, Ele me dá autoridade para vencer também. Então há esperança que podemos vencer em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sabe o que é? Ele venceu as lutas, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo. O diabo se levanta. Cristo era homem, Cristo venceu. Ele veio contra mim, eu sou homem, eu posso vencer. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O mundo tentou Cristo, mas Ele venceu. Se Ele venceu, eu posso vencer. Por isso Ele, como gente, pode dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, e vós também vencereis. Deixa eu dizer para você, se a esperança de vencer as lutas da terra for em Cristo como Deus, a gente não consegue. Sabe por quê? Porque como Deus, Ele não pode ser tentado. Como Deus, Ele não passa por luta. Como Deus, Ele não chora. Agora, quando se fez gente, Ele chorou, mas venceu. Quando se fez gente, teve dores, mas venceu. Quando se fez gente, teve tentação de pecar, mas Ele venceu. Quando se fez gente, o diabo tentou, mas Ele venceu. Agora, quando eu olho para Cristo, homem, tentando, venceu. Lutando, venceu. Como o homem que Ele era, que tem as mesmas lutas que eu, e venceu, eu posso dizer: opa, eu posso vencer também. Porque o Cristo homem venceu. Eu sou homem, em Cristo eu posso vencer. Terceira coisa, terceira visão sobre Ele que nós não podemos deixar de ter. O que é? Que Ele é exclusivo. A exclusividade de Cristo. Cristo é exclusivo. Cristo é Deus, Cristo se fez homem, e Cristo é exclusivo. Exclusivo em quê? Exclusivo no quesito mediação. O que é isso? O homem, quando peca, se afasta de Deus, fica longe de Deus, e Cristo vem na terra, morre na cruz e se coloca no meio entre Deus e o homem. E o homem que não podia ter acesso a Deus através de Cristo, ele pode ter acesso a Deus. Por isso é que quando ele vai morrer na cruz, quando ele diz está consumado, diz a palavra que no mesmo instante, quando ele entrega o Espírito, o véu do templo se rasgou. O que é isso? Nem todos tinham acesso à presença de Deus, mas através de Cristo, somente através de Cristo, o véu foi rasgado, para dizer agora todos têm acesso à presença de Deus. Agora todos podem se comunicar com Deus. Agora todos podem estar perto dele, porque Cristo é o grande mediador entre Deus e o homem. É aquilo que disse Paulo: só há um Deus e um único mediador entre o homem e Deus. Quem é? Jesus Cristo, o Santo. Sabe o que é isso? Ninguém pode nos mediar entre eu e Deus, somente Cristo.
Por isso é que Cristo morreu, eu penso isso, de braços abertos. Sabe como se fosse o quê? Deus aqui na mão direita, o homem aqui na mão esquerda, longe um do outro, e Cristo no meio. Para o homem chegar aqui, ele tem que passar por aqui. Só é possível chegar-se até aqui em Deus se passarmos por Cristo. Cristo é exclusivo ao acesso a Deus. Ninguém mais pode nos dar acesso à presença do Pai senão Cristo. Por isso é que ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem, ninguém chega ao Pai se não passar por mim. Eu vim dizer que se você diz que anda com Deus e não passou por Cristo, é só achismo. Se você acha que anda com Deus e não passou por Cristo, é só tua ilusão, porque Cristo é exclusivo, é o único caminho para chegarmos até Deus, a termos acesso à presença do grande Deus. Segundo, Cristo é exclusivo em quê? Cristo é exclusivo em termos de salvação. Atos 4:12. Em nenhum outro nome no céu, na terra e debaixo do céu nos foi dado, para cada vez do qual sejamos salvos. Salvação somente em Jesus Cristo de Nazaré. Buda não salva, Maomé não salva, o pai não salva, a mãe não salva, a Reviver não salva. Só Jesus garante a salvação para a vida humana. Somente Cristo pode nos dar a salvação. Terceiro, Cristo é exclusivo em quê? Cristo é exclusivo em termos de vida. Cristo um dia, em João capítulo 6, pregou um sermão duro, mas duro. Depois que ele pregou uma mensagem dura, o povo começou a fugir. Começaram a ir embora. Sermão duro. Ninguém aguenta, ninguém quer isso. E todos fugiam. Ficaram os discípulos. João 6. Ele perguntou para os discípulos: e vocês não vão embora? Pedro respondeu: para onde iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Sabe o que é isso? Vida eterna só em Jesus. Pedro está dizendo: eu vou ir mais para onde? Eu vou aonde? Não tem para onde correr. É duro, mas vida eterna é somente em você. Palavra de salvação somente em você. Para poder se sentir salvo e com vida eterna somente em você. Por quê? Porque a vida eterna é esta: que tenhamos conhecimento da verdade. Quem é verdade? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a vida, Ele é a vida eterna. Cristo exclusivo. Não há outro meio, não há mais ninguém, não há outra pessoa, não há outro jeito, não há outro caminho. Só Jesus. Quer ter eternidade? Só Jesus. Quer andar com Deus todo sempre? Só Jesus. Quer ter vida e vida em abundância? Só Jesus. Quer ter vida na eternidade? Somente Jesus Cristo garante a vida. Sabe por quê? Porque Ele é exclusivo. Não tem outro. Não tem mais ninguém. Por isso, sabe o que? Que as palavras dele são palavras de espírito e vida. Por isso é que ele pode dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Está com sede, venha até ele e beba. Não tem mais ninguém que pode preencher, saciar a sua alma. Somente Jesus pode preencher o vazio da alma. Agostinho disse: há um vazio no interior do homem do tamanho de Deus. Tem muita gente querendo preencher o seu interior com álcool, com dinheiro, com mulheres, com vida errada, com bens, e mesmo assim há uma crise interna. Mesmo assim não se sente completo. Sabe por quê? Porque o vazio existencial do homem não se preenche com nada que é da terra. Somente Jesus Cristo pode preencher o vazio do interior do homem, porque Ele é exclusivo para que a gente tenha vida, e uma vida plena, uma vida em abundância, uma vida completa. Jesus é exclusivo. E quarto, nós temos que ver Cristo como Deus, como homem, como exclusivo. E quarto, como suficiente. Jesus é suficiente.
Suficiente para quê? Suficiente para nos salvar. Não é Jesus e mais as obras. Não é Jesus e mais o quanto eu orei. Não é Jesus e mais o quanto eu jejuei. Não é Jesus e mais o quanto eu ajudei. É somente Jesus. Porque a salvação não é pelas obras. A salvação não é obra daquilo que eu faço. A salvação é obra de Cristo na cruz do Calvário. A salvação não é por mérito. A salvação é pela graça. É pela graça de Jesus. É através da morte dele que nós temos salvação. O católico acredita que para ser salvo tem que fazer obra. Não. Não se faz obra para ser salvo. Se faz obra porque eu sou salvo. Fazer obra não é para eu ganhar Deus. Fazer obra é porque eu fui ganho por Deus. E a minha nova vida em Cristo é fazer o quê? Obras. Jejuando, orando, ajudando. Sabe o que é? O teu dízimo não vai levar você para o céu. A tua oferta também não vai. Todo o teu esforço também não vai. E como é que eu vou? Somente olhando para Jesus. Somente crendo em Jesus. Por isso é que Atos 16:31 perguntaram para eles: o que é que eu faço para ser salvo? Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Porque para ser salvo tem que crer. Crer em quê? Na obra da cruz, que ele morreu, ele ressurgiu, ele foi para o céu e em breve vai voltar para buscar a sua igreja. Creia em Cristo que temos salvação. Como diz Isaías. Isaías disse que se olharmos para ele, seremos salvos. Cristo é suficiente. Para quê? Para me salvar. Eu sou salvo porque tenho Cristo. Você é salva porque tem Cristo. Não porque eu mereço. Não porque eu sou bom. Não porque eu faço algumas coisas. Não porque eu trabalhei muito para Ele. Isso aqui é o meu entendimento de alguém que foi salvo por Cristo e tem que partilhar a mensagem. Eu contribuo porque eu sou salvo. Eu dizimo porque eu sou salvo. Eu ganho alma porque sou salvo. Eu falo dele porque sou salvo. Não para ser salvo. Sabe por quê? Porque para ser salvo eu olhar para Ele. Eu olhar para a cruz. Eu olhar para Ele na cruz. Eu olhar para Ele e dizer: Ele morreu por mim. Ele se entregou por mim. Por mim Ele foi morto. Por mim Ele apanhou. E nele há salvação. Cristo é suficiente para nos salvar. Segundo, Cristo é suficiente para quê? É suficiente para poder estar em paz. O que é isso? A nossa paz não pode vir de uma vitória. Se temos Cristo, Ele é suficiente para nos fazer ter paz. O ter paz aqui não é não ter dificuldade. Sabe o que é? Porque a paz de Cristo não depende das lutas. A paz de Cristo, ela independe de qualquer luta. Se entendemos que Cristo é suficiente, mesmo nas lutas da vida, mesmo com dificuldades, o nosso coração vai estar em paz, porque nós temos Cristo, e Cristo é suficiente para que tenhamos paz. Por quê? Porque Ele disse em João 14: eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá. A minha paz não vem do mundo, a minha paz não vem de lutas terrenas, a minha paz vem do céu. Se estão comigo, vocês podem estar em paz. O crente vai ter luta, vai ter complicação, vai, mas Ele disse: tenha bom ânimo, fiquem em paz, fique tranquilo, eu venci e vós também vencereis. Sabe o que é isso? A paz do cristão não pode depender de uma vitória. A paz do cristão não pode depender de ir tudo bem. A paz do cristão vem de Cristo, e Cristo é suficiente para que a gente tenha paz. Por quê? Porque Ele disse que veio para dar vida, e vida em abundância. Vida em abundância é uma vida também com paz. Quem tem Cristo tem paz, porque Cristo é a paz. Isaías 6:9 ou 9:6. O menino não nasceu, e um filho se nos deu. Seu nome será Maravilhoso, Conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Se Cristo está conosco, o príncipe da paz reina em nós. Se Cristo está em mim, a paz dele está também. Porque quando Cristo chega, a paz dele vem com ele, porque ele é o príncipe da paz. Por isso ele pode dizer diariamente: fique em paz, não tema, descanse. Por quê? Porque em mim vocês podem ter paz. Terceiro, se Cristo está conosco, Ele é suficiente. Suficiente para quê? Suficiente para podermos ter alegria. Sabe o quê? Alegria não pode também depender apenas de uma vitória. Vitórias trazem alegrias? Trazem. Mas o dia que a alegria nossa estiver apenas na vitória, ela é passageira. O dia que a alegria nossa estiver apenas no nosso bem-estar, ela passa. O dia que a nossa alegria estiver apenas em conseguir alguma coisa, ela passa. Agora, o dia que Cristo for a nossa alegria, for suficiente para poder estar bem internamente. Não estou falando de ser bobinho, de estar na luta e sair ali. Não, isso é bobagem. Estou falando do bem-estar interno. Do em tudo dai graça. Está falando do saber que está complicado, mas lá no fundo tem uma esperança, tem uma crença de que o choro pode uma noite durar, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Não me refiro a andar sorrindo, me refiro a poder dizer aquilo que disse Abacuque: ainda que a figueira não floresça, a videira não dá seu fruto, o fruto da oliveira minta, lá no curral as ovelhas sejam arrebatadas, o campo não produza mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo, sabe o que é? A minha alegria não vem da oliveira, não vem da figueira, não vem do campo. A minha alegria vem do Senhor. Se Ele está comigo, eu posso me alegrar, até mesmo faltando alguma coisa, porque Ele é suficiente para trazer em mim alegria. É aquilo que disse Paulo aos Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, que é conhecido teologicamente como a carta da alegria. Por quê? Porque ela tem em torno de 103 versículos e 18 deles só falam sobre alegria. Sabe onde Paulo estava? Paulo não estava em um hotel 5 estrelas. Paulo não estava em uma casa confortável. Paulo estava em um presídio, aguardando cortar em sua cabeça. E Paulo consegue escrever cartas de alegria. E minha pergunta: Paulo, como é que você consegue se alegrar na prisão? Ele responde: alegrai-vos sempre no Senhor. Sabe o que? Minha alegria não vem do viver, minha alegria não vem do estar livre, minha alegria está no Senhor. A minha alegria é cristocêntrica, a minha alegria é teocêntrica, a minha alegria tem Deus como centro, a minha alegria vem de Deus. Se Deus está comigo, eu posso me alegrar. Paulo está dizendo, sabe o que? Olha, eles roubaram a minha liberdade, estou preso, mas não roubaram a minha alegria, porque a minha alegria está comigo aqui na prisão, e seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso é que conta a história da igreja, que os primeiros cristãos, muitos deles foram mortos com flecha, queimados vivos, lançados sobre os leões. E diz a história que os ímpios, quando iam recolher seus corpos, mortos por leões, queimados vivos, se via sobre o seu rosto, sabe o que é? Risos, cara com sorriso. E os ímpios não entendiam, como é que pode alguém ser morto, queimado vivo, consegue cantar, consegue se alegrar? Onde é que está o segredo? Por isso é que muitos se convertiam, porque eles não entendiam. Estão morrendo, estão alegres. Sendo queimados, estão alegres. Os leões vêm, estão alegres. Por quê? Porque era simples. Viver era Cristo e morrer é lucro. Cristo é suficiente para nos dar alegria, apesar das lutas da vida. Está difícil? Tá. Mas eu posso me alegrar, não pela vitória, mas por Cristo. Porque Cristo é suficiente para trazer alegria em momentos de crise, de luta,
de complicação. Cristo é suficiente. Uma mulher chamada Ellen Roosevelt, eu termino já, inglesa, se formou em medicina em Oxford, e ela, depois de se formar em medicina, decidiu ser missionária no Congo. E então foi para o Congo e construiu um hospital para 100 camas. E começou a construir. Congo é um país que faz divisa com Angola. Começou a construir o hospital e começou a instruir as congolesas primeiros socorros, porque era muito precário. Depois de um tempo ensinando, cuidando dos congoleses, vieram os guerrilheiros e abusaram dela. Durante 6 meses, ela ficou num cativeiro presa, raptada, e era diariamente abusada. Recuperaram ela, levaram para a Inglaterra, e foi para a Inglaterra, foi cuidada em 3 meses. Depois de mais 3 meses, ela recuperando, ela disse: eu quero voltar para o Congo. A agência missionária, ela falou: você está louca, vai para nada, fica aqui. Ela ficou mais 3 meses e falou: aqui eu não fico, eu vou para o Congo. Você não vai, eles fizeram de tudo, ficaram mais 3, eu não fico aqui. Eles tiveram que pegar ela, vai embora, volta para o Congo. Ela voltou para o Congo, chegou no Congo, fez um hospital para 200 camas, dobrou o que ela tinha feito e voltou a fazer o trabalho. Ela ficou velhinha, voltou para a Inglaterra e virou palestrante para missionários. E uma das suas palestras, um dos seus últimos textos, ela disse o seguinte, perguntando para ela: mas você, como é que você conseguiu fazer isso? O que aconteceu? Ela respondeu o seguinte: olha, o problema é que nós não queremos apenas Cristo. Nós queremos Cristo e mais alguma coisa. Nós queremos Cristo e mais o dinheiro. Nós queremos Cristo e mais a fama. Nós queremos Cristo e mais o bem-estar. Nós queremos Cristo e mais qualquer outra vitória. Nós queremos Cristo e mais ser bem visto. Nós queremos Cristo e mais todo mundo. Ela falou: se entendemos que Cristo é suficiente para nós, a gente não precisa de outra coisa além de Cristo. Por quê? Porque Cristo é suficiente. Em luta, se eu tenho Cristo, eu posso estar em paz. Em luta, se eu tenho Cristo, eu posso me alegrar. Porque a minha paz e a minha alegria não vem da vitória que eu vou ter. Ela está em Cristo. Por isso é que muita gente não entende alguns crentes. Tem gente que é rica e não descansa, não dorme. Tem gente que não tem o que comer amanhã, está em paz. Tem gente que é rica e é triste. E tem gente que não tem muitas condições e é alegre. Se é prova, eu sou africano e eu conheço a realidade de muita gente com dificuldade. Mas eu conheço muita gente com dificuldade. Acordar pela manhã e poder sorrir, poder cantar, andar uma distância para ir para o culto e vai alegre, vai animado, porque a alegria dela não está no pão que vai comer apenas, está em Jesus Cristo de Nazaré. Cristo é suficiente para a alegria e para termos paz. Por isso, se alguém perguntar qual é o segredo de tudo isso, da paz, da alegria, do bem-estar, responda: é Cristo. Cristo, 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 Cristo. Eu estou em guerra, qual é o caminho? Cristo. Eu estou triste, qual é o caminho? Cristo. Eu procuro Deus, qual é o caminho? Cristo. Eu quero alguém que me entende por ser gente. Está difícil? Diga: Cristo. Eu quero alguém que me ouça, porque eu sou pecador. Diga: Cristo. Eu quero alguém que pode falar comigo. Diga para ela: Cristo, Cristo, Cristo. Cristo é tudo que a humanidade precisa. Cristo é tudo que nós precisamos. Por isso, se Cristo vier aqui hoje, Ele perguntar: o que vocês dizem que eu sou? Diga para Ele: tu és Deus. Está acima de todos. Tu és gente e me entendes. É de exclusivo, o único caminho é suficiente
para eu estar em paz e alegria no teu nome, para a glória de Deus, o Pai. Se coloque em pé, por gentileza, em nome de Jesus.